dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a interpretação das cartas, né, do tarô de acordo com os seus contextos, ou seja, contexto da área afetiva, da área profissional, da área pessoal, tá bom? Então eu preparei aqui um PDF e a gente vai passar por esse PDF que vai guiar a minha fala hoje. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do simbolismo das cartas, mas não naquele sentido de explicar o simbolismo, mas numa forma geral. Vamos falar também da influência do contexto quando a gente faz a interpretação das cartas e vou aqui dar dois exemplos de um jogo com as mesmas cartas sendo interpretado no plano afetivo e depois no plano profissional, tá? E a gente termina com algumas reflexões, ou eu deixo para vocês aí algumas questões para vocês refletirem. Mas antes de mais nada, quem sou eu, né? Para quem não me conhece, eu sou taróloga há mais de 40 anos, trabalho profissionalmente com essa ferramenta e hoje, né? Hoje eu acumulo a função também de professora ou de supervisora para aquelas pessoas que estão iniciando jogar tarô e ainda sentem algum tipo de insegurança com as suas interpretações, né? Eu tenho um espaço na rede social do Instagram, @tarólogaangelita, e espero que vocês estejam lá, né, para conhecer o que eu publico, o que eu faço no meu dia a dia lá na minha rede social. Essa palestrinha, né, ela se direciona para quem está estudando tarô e também para quem usa o tarô como uma ferramenta de autorreflexão. E também para quem quer saber como que essas cartas funcionam em diferentes contextos, tá? Então é óbvio, né, que a interpretação das cartas ela vai variar muito de acordo com aquele contexto em que ela é aplicada. Então nós temos alguns fatores, né, que influenciam. O estado emocional do consulente é um deles. De certa forma, ele transpassa para as cartas a sua energia na hora que embaralha ou na hora que seleciona as cartas, enfim. O próprio ambiente de leitura interfere, porque vai interferir na concentração do consulente, né? E a questão mais importante de todas, que é a intenção da pergunta. Então, o foco realmente na pergunta vai influenciar a mensagem que as cartas vão trazer. Então, todos esses elementos precisam ser considerados de uma forma muito precisa e significativa, né? A interpretação, a gente sabe que vai combinar alguns elementos, pelo menos 3 elementos que eu coloquei aqui. O simbolismo de cada baralho, né, de cada imagem que está sendo veiculada nas cartas, a nossa intuição e aqueles nossos conhecimentos, que eu chamo de esotérico, também é importante. A gente sabe que há diversas maneiras de se escolher as cartas. Então, há tarólogos que dão o maço de cartas para a pessoa que embaralha e ao final ela escolhe, seja lá de que forma ela for orientada pelo tarólogo ou pela taróloga para retirar, para escolher as cartas. Há diversos métodos de leitura e eu aqui coloco 2, a cruz celta, que é o método onde a gente pede para o consulente escolher 10 cartas, e a tiragem de 3 cartas, que é um método muito simples, mas muito flexível e eu diria até poderoso, né? Ele nos traz respostas para todo tipo de situação.
Claro que aí o leitor, né, como eu coloco, o leitor é o tarólogo ou taróloga que vai analisar então essas cartas que foram retiradas, levando em consideração não só o significado dos símbolos que existem nas cartas, mas também a sua intuição. Quanto mais a pessoa joga tarô, mais a sua intuição se desenvolve. Então, nessa hora é importante que se dê muita atenção para a posição das cartas, para as suas relações entre elas, para as suas, o que eu chamo de interações. Além, é claro, de considerar o contexto em que essa pergunta foi feita. O contexto vai determinar uma boa parte dos significados que serão colocados ali nas cartas. Depois que o tarólogo analisa tudo isso, e às vezes isso é em questão de segundos, ele oferece então a interpretação ao consulente. Essa interpretação ela deve sempre buscar clareza, deve sempre buscar orientar e trazer insights para que esse consulente possa abordar a situação da pergunta, o contexto em que essa pergunta foi realizada, tanto no momento presente quanto também ele poder, é, não sei, a palavra não é prever, mas se preparar para possíveis consequências futuras em se tomando a decisão X ou Y. Eu ressalto aqui que o tarô não é uma ferramenta para se saber o que existe no futuro destinado a mim, mas sim uma ferramenta que auxilia na nossa tomada de decisão. E é claro, nessa nossa construção do futuro, que sempre se faz a partir do momento presente, né? Então aqui vamos aos exemplos, né? Eu escolhi 3 cartas aleatoriamente e a gente vai ver esses exemplos em prática na área afetiva e depois na área profissional. Então, é uma tiragem simples de 3 cartas. 2 de copas foi a primeira carta, os enamorados e depois rei de espadas. Então, 2 de copas, dentro dessa área do contexto afetivo, do contexto de relacionamento, ele vai veicular a ideia de amor, de parceria, de conexão emocional. A gente pode ver pela própria imagem que a carta nos passa, que essa imagem nos sugere que existe sim um vínculo profundo entre estas duas pessoas. E esse vínculo está baseado na compreensão mútua, no respeito, etc. Tá? Existe então um potencial grande de um relacionamento harmonioso para ambas as partes. E a gente percebe também que as pessoas envolvidas, elas estão sim dispostas a se apoiarem, a construírem algo significativo juntas. Então, é uma excelente carta para essa área do afetivo, tá? Ela tanto pode representar a fase inicial de um relacionamento, onde tudo é cor-de-rosa, mas também ela pode representar uma renovação dos votos em um relacionamento que já existe por algum tempo, né? Agora a gente passa para os enamorados, né? E é claro que a gente vai perceber que os enamorados aqui ele traz à tona a questão da seleção, a questão da escolha. Então esse é um dos temas. É claro que os enamorados também representa a união entre as pessoas, tá? Ela representa basicamente, primordialmente, a necessidade de se tomar decisões importantes. E essas questões, elas podem ser dentro da área do afetivo, qual etapa, né, para qual fase esse meu compromisso de relacionamento deve seguir. Então, imagine-se que nós estamos já com um bom relacionamento e agora é a fase de saber
se eu continuo, se eu vou noivar, se eu vou casar. Então, numa situação dessa, é muito comum que os enamorados apareçam, tá? Dentro do afeto, né, dessa questão de relacionamento, ele vai significar que existe sim uma alquimia, né, uma atração entre as pessoas, tá bom? Bom, e aí a gente vem para a última carta, que é o Rei de Espadas. Então, o Rei de Espadas aqui, ele vai falar da razão. Então, a gente teve, tanto no Dois de Copas quanto nos Enamorados, como eu diria, a ênfase no aspecto emocional, no aspecto afetivo, e aqui o Rei de Paus, ele traz a clareza mental. Então, ele vai sugerir, dentro do campo afetivo, que a gente precisa usar o nosso aspecto racional, a nossa lógica, e precisamos ser mais objetivos. Claro que nessa questão de objetividade, a importância vai ser a comunicação, que ela precisa ser uma comunicação clara, honesta, para dirimir, né, para evitar qualquer conflito ou mal entendido que possa surgir. Então, ele também, lógico, todos os personagens da corte no baralho, no tarô, eles vão representar, podem vir a representar pessoas. E nesse caso, o Rei de Espadas vem com uma possibilidade de representar uma figura masculina que vai exercer uma influência nesse relacionamento, né? Ajudando as decisões. Então, numa síntese, o que eu falaria a respeito desse conjunto de cartas, né? Então, a combinação dessas cartas, elas vão sugerir um cenário afetivo muito promissor. Então, Dois de Copas e os Enamorados, né? Indicam essa forte conexão emocional, afetiva, e indicam também a possibilidade do relacionamento ser um relacionamento importante. Mas, ao mesmo tempo, né, que esse presságio positivo aparece também a necessidade de se lembrar, de se fazer escolhas conscientes. E nessa questão das escolhas, esse rei que aparece, ele vai sugerir, ele vai aconselhar que a comunicação entre as pessoas seja uma comunicação clara, seja uma comunicação que traga honestidade nos posicionamentos e um pouco de razão, né, para evitar que a emoção, que o afetivo tome conta. Então, essa é eu diria que o conselho, né, para essa questão do afetivo. Bom, então a gente viu aqui um exemplo dessas cartas dentro do campo do afetivo. Então vamos agora ver novamente o exemplo na área profissional, usando exatamente essas três cartas. Então, o Dois de Copas na área do profissional, ele vai indicar parcerias, colaborações, né? Parcerias e colaborações harmoniosas. Então, se eu estou falando de um ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é cooperativo, é empático. Se eu estou falando de uma questão mesmo de fazer uma parceria, de ter uma sociedade, eu estou aqui indicando que essa parceria, essa sociedade será positiva, né? Será colaborativa, existe possibilidade de ter sucesso, tá? Agora a gente vai para os enamorados. Agora, os enamorados continua aqui o significado da tomada da decisão, da escolha. E ele vai indicar esse momento, né? Então pode ser que no ambiente profissional você esteja diante de uma escolha muito importante.
a se fazer. Pode ser relativo a uma oferta de trabalho, pode ser relativo a uma mudança de função, ou até mesmo uma decisão se você aceita algum tipo de projeto, de se envolver aí com algum tipo de projeto. E é claro que nessa escolha há questões importantes a serem levadas em conta. Não só os seus valores, os seus objetivos, né, pessoais, mas também as relações que você tem no seu trabalho. Então lembra que antes disso a gente teve aí o 2 de copas. E aí vem o rei de espadas, né, que vai permanecer com o significado da comunicação clara, do uso da razão, para que você consiga tomar decisões justas e ele a presença dele, né, vai sugerir que para que você avance na sua carreira profissional, você vai precisar usar do seu raciocínio, da sua capacidade analítica, né? E aí você pode eventualmente ser chamado a liderar, ser chamado a ter uma posição ou a estar numa posição de mais responsabilidade. Então, é como se fosse uma indicação de que se você tomar a decisão mais adequada para você, baseado na lógica, né, no seu critério analítico, você terá a chance sim de se desenvolver, de chegar ao topo, né, da sua profissão ou no ambiente em que você está. Então, resumidamente, essas 3 cartas dentro desse contexto profissional vai sugerir um momento de crescimento, né? E também de colaboração em sua carreira, ou seja, você cresce também por conta das pessoas que estão aí ao seu redor, por conta das parcerias que você estabelecer. E essas parcerias serão sim importantes para você ter esse seu desenvolvimento profissional. Tem aí a questão da oportunidade, né? Porque é representada pelos enamorados, a decisão, a escolha que você deve fazer, mas nunca fazer uma escolha baseada no seu emocional, mas sim no aspecto racional. Esse equilíbrio entre a lógica, né, que é representado aí pelo rei de espadas, e essas relações interpessoais representadas aí pelo 2 de copas e pelos enamorados, é que será sim a chave para o seu sucesso. Então, como vocês viram, as interpretações são bem diferentes e o que vai diferenciar é justamente o contexto da pergunta. Então, cada carta carrega esse seu simbolismo que é próprio, mas ou vários, né, simbolismos, mas a importância desse ou desses simbolismos, a importância se revela quando a gente considera o contexto em que a leitura é realizada, né? E é a partir desse contexto que a gente seleciona e que a gente faz adaptações às interpretações, né? O mais importante, lembrando sempre, é que a mensagem que o tarot transmite seja aí relevante e seja significativa. Primeiro, a gente leva em conta o contexto emocional e psicológico do consulente. Isso aí é um contexto, é um fator crucial na leitura. Então, a gente precisa considerar que o consulente, a pessoa que temos à nossa frente, carrega com ela diferentes experiências, expectativas e desafios que são únicos. Então, a gente precisa ter isso em mente quando faz essa leitura. Uma carta pode representar um novo começo numa situação
E que esse mesmo novo começo ele pode ser visto de maneiras diferentes. Então é muito diferente você dizer para uma pessoa que tem medo de mudança que ela vai ter uma nova fase, um novo começo pela frente. Então, eu, por exemplo, sempre pergunto: você gosta de mudanças? Quando essas cartas aparecem, para justamente a gente ter um tato maior nas palavras, ou para você, ou seja, é o que eu pus aqui, considerar o estado emocional do consulente, né? Uma pessoa que tem medo de mudanças, então se um jogo que você faz só aparece mudança pela frente, você precisa ter um jeito para orientar, né? Você precisa ser mais compassivo na interpretação das suas cartas, né? Aí a gente acabou de ver que o contexto que eu chamo de situacional é muito importante. Então a gente precisa saber as circunstâncias, né, daquele contexto. É um contexto pessoal, no sentido de o que eu quero fazer da minha vida, como eu quero me desenvolver de uma forma geral. É um contexto profissional, como nós vimos nos exemplos aqui que eu dei. Então, em cada contexto, a carta vai ser interpretada de maneiras diferentes. Então, ela pode ser interpretada como um aviso no ambiente profissional, ela pode ser interpretada como um conselho no ambiente afetivo, como nós vimos aqui nesses exemplos, né? E é essa flexibilidade que nós temos com as cartas é que vai permitir que a leitura seja realmente uma leitura que vá ao encontro do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento e de uma orientação mais eficiente, tá? E aí, outro aspecto que eu pontuei aqui é a cultura e as crenças pessoais, né? Então a gente sabe que o tarô ele atravessa diferentes tradições e contextos culturais e o significado de uma carta pode soar de uma maneira muito diferente dependendo da bagagem cultural de quem consulta. Então, você sendo uma pessoa mais sensível a esses fatores, com certeza você vai ajudar o seu cliente, o seu consulente a refletir sobre a sua própria realidade, né? E, por fim, esse exercício de interpretação das cartas não deixa de ser um exercício de empatia e de escuta ativa. Então, a leitura do tarô ela deve ser um diálogo, uma troca que se estabelece entre o tarólogo e o consulente, onde nessa troca os dois trabalham, exploram possibilidades, né, que as cartas trazem. E é assim, usando esse tipo de abordagem, você não apenas vai enriquecer a experiência de quem consulta, mas também você consegue estabelecer um ambiente de confiança e de respeito, que é muito importante, que é essencial para esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho ao mesmo tempo tão íntimo e também tão é, revelador, né? Bom, esse jogo de cintura que nós temos, né, na hora de interpretar as cartas vai oferecer ao seu cliente uma leitura transformadora e esse é um dos grandes objetivos do tarot. Você considerar as emoções, as situações e as particularidades de cada consulente vai tornar você um guia que vai iluminar caminhos, que vai esclarecer dúvidas, que vai proporcionar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao redor. Gostou? Espero que você tenha gostado. Muito obrigada a você que ficou até aqui.
e eu o convido a fazer eu tenho 2 cursos, Introdução ao Tarô e Tarô Formação para a Vida. Eu vou deixar o link desses 2 cursos aqui embaixo.